De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio, e nesse conteúdo aqui tem alguns detalhes, alguns bastidores sobre o interesse do Grêmio no Bitelo, o que tem sobre essa situação e o novo plano e a concorrência que o Grêmio começa a ter por Arthur. Tem bastidores e detalhes muito importantes que eu garanto que vão fazer diferença na sua análise sobre todas essas situações. Então se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações e deixa o like, porque isso é muito importante para o crescimento aqui do canal, para esse vídeo chegar para mais gente e para o YouTube também reconhecer que o canal merece mais atenção e ser mais bombado dentro da plataforma. Beleza? Eu vou começar esse vídeo aqui falando do Bitelo, tá? Porque surgiu a informação, o Simon Bianchini da Rádio Gaúcha trouxe uma informação de que existia uma possibilidade, um interesse do Grêmio numa repatriação do Bitelo, que ainda está na Rússia, né, lá no Dinamo Moscou. No ano passado renovou o contrato até 2031 para baixar a sua multa rescisória de 25 milhões de euros para 18 milhões de euros. Essa informação ela se confirma. O Grêmio ele realmente gosta do Bitelo, ele entende que o Bitelo cairia bem no time. A questão aqui é o valor da operação. O Simon, inclusive, trouxe um detalhamento que é: o Grêmio poderia buscar num fundo de investimentos valores para fazer a contratação e dali a 6 meses, 1 ano, vender o jogador e tirar esse dinheiro de volta, né? Receber, se não o lucro, no mínimo empatar e ter o ganho técnico desse jogador dentro do elenco. O que eu ouvi do Grêmio a partir dessa informação e divido com vocês aqui também um relato do Jeremias Werneck, que me ajudou com algumas informações e a gente construiu tudo isso que eu falo a partir de agora. Sim, esse nome foi trabalhado com o Grêmio, né? O mercado tem vários agentes e um deles procurou o Grêmio para tentar construir isso, mas assim, não tem nada em andamento, tá? O Grêmio não está conversando com os empresários do Bitelo para tentar fazer o negócio, o Grêmio não está conversando com o Dinamo Moscou. Mais do que isso, se o Grêmio fosse fazer a compra do Bitelo, o Grêmio não pagaria os 18 milhões de euros, pagaria 16 milhões de euros aproximadamente. Porque o Grêmio, quando vendeu o Bitelo para a Rússia, disse: olha, a gente está vendendo o Bitelo por 10 milhões de euros. O que vocês pegarem de lucro numa próxima venda, a gente ganha 20% desse lucro, que é a chamada mais-valia. Ou seja, se o Grêmio tivesse que comprar um jogador em tese por 18 milhões de euros, como ele, Grêmio, tem direito a um percentual do lucro, tira aí 20% desses 8 milhões de euros, o Grêmio pagaria então casa de 16 milhões de euros. Então 95 milhões de reais. Um valor que está totalmente fora do orçamento do Grêmio. As grandes operações do Grêmio foram feitas no início do ano e o Grêmio gastou 100 milhões de reais na janela. Então, o Grêmio gastou 100 milhões de reais no início do ano e vai gastar 95 já na metade do ano, quando o Grêmio está dizendo que vai gastar muito menos, que não tem como fazer grana de transfer agora. O Grêmio está dizendo que vai contratar jogador livre, jogador por empréstimo. Se tiver que botar dinheiro em alguém, é quantia muito baixa. Então, assim, o Grêmio não está planejando fazer um investimento nesta ordem, nessa janela, seja no Bitelo ou qualquer outro jogador. O Grêmio diz que não tem dinheiro para isso. E descarta a possibilidade de captar esse dinheiro num fundo de investimentos, porque também não tem uma certeza de que daqui 6 meses o Bitelo vai ser vendido, ou que daqui 1 ano o Bitelo vai ser vendido e o Grêmio vai ter lucro nessa operação. Então, é um negócio que o Grêmio considera ser de alto risco. E o Grêmio ficou bastante irritado com essa especulação, com essa informação ter sido vazada, porque entende que isso dá ao mercado um sinal de que o Grêmio está querendo colocar 16 milhões de euros no mercado, quando é exatamente o contrário. O Grêmio não tem essa bala para fazer esse negócio. Lembrando que o Bitelo, ao estar no Dinamo Moscou, ele não pode ser vendido diretamente para outras ligas europeias, porque há restrição. Então as grandes ligas europeias, pelo menos, não tem como contratar o Bitelo direto da Rússia, em virtude do conflito entre Rússia e Ucrânia. E por isso é que o Bitelo ou vem para o Brasil e dá essa preferência total ao Grêmio, ou então teria que ir para um mercado da Arábia Saudita, por exemplo, e aí depois é que sim poderia ir para um outro clube europeu que eventualmente tenha interesse nele, tá? Mas a real sobre o Bitelo é essa. Tem um interesse de gente do mercado de fazer o negócio, o Grêmio gosta do jogador, entende que ele poderia ser uma peça importante, mas hoje não tem como financeiramente fazer esse negócio. Quero falar com vocês também sobre o Arthur, tá? Porque também tem finanças envolvidas aí. E eu vou citar de novo o Simon Bianchini aqui, porque ele também trabalhou essa informação
de que o Grêmio está delegando ao Arthur a condução da negociação com a Juventus para que ele lá se libere e o Grêmio não deve fazer mais nenhum movimento. Ou seja, ou o Arthur consegue uma rescisão amigável lá, ou possivelmente o Arthur não fica no Grêmio. Essa é a informação do Simon. O que eu tenho de informação a respeito disso, tá? Já dividi com vocês aqui, mas eu repito para quem eventualmente não assistiu. Eu conversei há algum tempo, já algumas semanas eu venho falando com um empresário italiano que toca a carreira do Arthur, o Federico Pastorillo. O que ele me disse na semana passada? Que a classificação ou não da Juventus para a Champions, no caso a Juventus não se classificou, isso não faz nenhuma diferença no futuro do Arthur, que ele fica no Grêmio independentemente disso. E em outros momentos eu perguntei para ele, olha, mas o que a Juventus está pedindo para o Grêmio? Esse valor aí de 8 milhões de euros que se fala na imprensa italiana, 6 milhões de euros, o que a Juventus está pedindo? A Juventus está sinalizando com isso? E ele sempre disse que não, que a Juventus não deu um valor, mas que não seria esse valor de 6, 8, 9 milhões de euros. Seria muito mais baixo e que existia sim uma chance de o Arthur conseguir essa liberação direta com a Juventus. Só que até o momento não havia uma conversa sobre isso. O que eu tenho é que existe do lado do empresário italiano que gere o Arthur muito otimismo e ele está cravando que o Arthur fica no Grêmio. Mas ainda sem ter o detalhamento da operação. A confiança dele é que a Juventus não vai aproveitar o jogador e como ele tem grana para receber, tem por onde ele quebrar o contrato lá. Qual é o valor que ele tem a receber? Também já dividi com vocês, mas eu repito aqui. Ele tem 5 milhões de euros atrasados, ele tem um valor de luvas por chegar agora em junho, no último ano de contrato dele com a Juventus. Então, quando ele chegasse no último ano, ele ganharia mais um valor que a Juventus tem que pagar. E se ele tiver o contrato nesse último ano, a Juventus teria que pagar o salário dele no último ano. Então, a gente está falando de no mínimo 10 milhões de euros aí, tá? 5 milhões, mais as luvas, mais o salário dele, então é mais ou menos por aí. Os 5 milhões já está atrasado. Se ele não permanecer, se ele não entrar no último ano de contrato, a Juventus não tem que pagar as luvas e não tem que pagar o salário, obviamente, né? Mas aí tem que ser uma composição com a Juventus e com o Grêmio, porque assim, o Arthur não vai abrir mão de tudo. Ele pode abrir mão de uma parte, mas a outra parte alguém tem que pagar. Vai ser a Juventus? Vai ser o Grêmio? É isso que o Arthur tem que ver. E a informação que vem do lado do Grêmio, agora e até das pessoas do Arthur, é que o Arthur é que vai ter que tocar essa negociação agora com a Juventus. É o Arthur que vai ter que se resolver lá pro Grêmio aí sim poder avançar. As pessoas que trabalham com o Arthur no Brasil, e o JB trouxe essa informação, elas estão bem pouco otimistas em relação a isso, tá? E há até um desconforto, assim, em quem trabalha com o Arthur no sentido de, olha, o Grêmio poderia fazer mais força, parece que é o jogador que tá querendo ficar e o Grêmio não tá tão interessado assim. Tá bem difícil, tá? Tá no mínimo desconexo isso. Tá no mínimo desalinhado a sintonia aí dessa negociação toda, tendo em vista que o Arthur é o capitão do Grêmio, né? E aí o Grêmio teria que absorver, caso o Arthur ficasse, um salário bastante alto. Né, o salário do Arthur aí que já está na casa de 2 milhões, ele talvez, se não ficar nessa média, ele aumenta um pouco com o que o Grêmio teria que pagar de ou luvas para o jogador por ele assinar aqui rescindindo a Juventus, ou uma parte do que ele vai abrir mão. Enfim, alguém vai ter que pagar essa conta, seja o Grêmio ou seja a Juventus. E isso tem que ser negociado também com o jogador. Mas a mudança de plano é essa. O Grêmio está delegando ao Arthur fazer essa negociação com a Juventus. E o Arthur, nesse meio de caminho, ele recebeu algumas sondagens. Mercado mexicano, mercado árabe, até mercado da Turquia procurou o Arthur. E a informação também do JB é que o Fluminense é o mais novo interessado no Arthur. E o Grêmio tá sabendo disso. Assim, no caso, tá, do Arthur, ele já disse que ele dá prioridade ao Grêmio. Ele disse isso para os outros clubes de fora do país e ele tem essa postura em relação ao Fluminense. Mas o que eu falei aqui sobre a desconexão, a falta de sintonia, o não tá bem afinado ali, é que preocupa o Arthur nesse momento, ou as pessoas que trabalham com o Arthur aqui no Brasil. Porque enquanto ele tá dizendo não para os outros, o negócio com a Juventus não tá andando. O Grêmio, na visão dessas pessoas, poderia estar fazendo mais força e não tá. E aí, se ele não se resolve com o Grêmio, não fica aqui e disse não para todo mundo. Como é que vai ficar a situação? Então, tem um desconforto aí, mas as informações postas são todas essas que eu trouxe para vocês aqui. E aí é que eu pergunto para você e peço a sua opinião aqui nos comentários. Vale a pena? O Grêmio tem que insistir? O Arthur tem que ficar? Como é que você trataria essa questão? Eu quero saber tudo aqui embaixo. E o Bitelo, hein?
essa operação do Bitelo? Também quero um comentário aqui. Quero que você também deixe o like, se inscreva, ative o sininho. É só informação para você aqui, sem opinião raivosa, polêmica ou passapano. É só informação, você decide o que vai pensar ou não sobre isso. Beleza?